Quem trabalha com criação principalmente, sabe da importância de escolher bem as cores para um trabalho. Mas e você, sabia que as cores têm significado? Confere aí. As cores transmitem certos sentimentos e sensações e podem até ajudar na hora de vender o produto. Vamos conversar com o professor Diogo para saber um pouco mais sobre o assunto. Quais são as cores mais utilizadas na publicidade em geral? Então, depende do contexto que tu estás trabalhando, né? Se a gente for falar em alimentos, por exemplo, o vermelho e o laranja misturados com branco, né? Na verdade, as cores trabalham sensações psicológicas aí, né? Então, se tu quiser vender um conceito de energia, tu pode usar amarelo, laranja, até azul. Se tu quiser vender requinte, tu pode misturar o contraste do preto com prata, com dourado, marrom. Enfim, sempre depende de um contexto, né? O vermelho é bastante usado, né? O vermelho e o laranja, porque são cores muito atrativas, cores quentes, né? Na verdade, o laranja é a cor que mais chama atenção na comunicação visual, mas não quer dizer que seja a melhor cor, né? Isso depende do contexto que ela está inserida. A percepção das cores muda conforme a cultura e o lugar onde se vive. Por isso, devemos tomar alguns cuidados quando escolhermos para um anúncio. Tu deves começar com um bom briefing, conhecer bastante o cliente, conhecer bastante o produto que tu estás vendendo, ou o serviço, enfim, né, a que ele se destina, tal. As cores são trabalhadas de acordo com faixa etária, com perfil socioeconômico, enfim. Até a herança cultural aí influencia na percepção que a gente tem das cores, né? Por exemplo, os esquimós, ou o pessoal que vive muito perto do gelo, enxerga muitos tons de branco, diferentes da gente, né, que vive por aqui. Assim, quem vive nas areias enxerga os tons de marrom de outras formas. Depende, na Índia as cores quentes são mais interessantes, né? Para a web as cores frias são melhores, que vibram menos, né? Pulsam menos na tela. Então, de novo, depende do contexto, tem que ser bem estudado, fazer um bom planejamento, um bom briefing. Mas o sentimento pode estar ligado a uma mesma cor, e dependendo da combinação escolhida, podemos ter resultados bem diferentes do esperado. Como as cores trabalham a percepção, e isso mexe de forma psicológica, vamos dizer assim, de jeito bem senso comum até, depende do que tu queres passar, né? O vermelho, dependendo do contexto, ele pode ser usado para tensão, para perigo, para vida, para feminilidade, enfim. O preto, ele pode ser tanto usado para algo fúnebre, quanto para ter contraste com prata e dourado e ser algo nobre, como uma garrafa de whisky, por exemplo, né? O amarelo, ele pode ser criativo, mas ele pode ser melancólico, né? Ele pode ser até doente, assim, ó. As pessoas dizem, tu está meio amarelo, assim, ó. Então, dependendo do como o amarelo é posicionado, ele também fica ruim, ou bom, né? O laranja é a mesma coisa, né? O laranja é muito bom, mas se for usado em demasia, ele cansa demais os olhos, né? Tu fazer uma página na internet, por exemplo, com vários tons quentes, isso complica um pouco, né? Tu imagina um site com vermelho, laranja, amarelo, enfim. Agora, se isso for marrom, verde claro, tons mais pastéis, eles combinam melhor para a web, né? E por aí vai, né? O cinza também pode ser neblina, pode ser tédio, pode ser riqueza também, tá? Mesma coisa o verde, pode ser esperança, pode ser natureza, enfim. Eu indico um livro que é do Modesto Farina, Psicodinâmica das Cores e Comunicação, que é um dos melhores livros da área, né? E ali tem bastante coisa para ser, tem que estudar, né, na verdade, e tem que ver bem o briefing, ver bem o cliente e o público, né? O pessoal desenha muito para si mesmo, assim, tem que desenhar para os outros, né? Tem que criar para os outros. E nessas cores, a tipografia, a percepção deve ser trabalhada de forma com que tu possa passar a mensagem de forma mais limpa, mais clara. As cores podem transmitir determinadas sensações e, com isso, ajudar na venda de seu produto. Basta saber utilizá-las bem. Fica por aí que o plugin já volta.